Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez neste dia. Quero dar a todos as boas-vindas ao Momento Sublime e convidar a todos para hoje refletirmos sobre um dos momentos mais especiais que uma pessoa pode viver diante de Deus em se tratando de oração. Quando alguém chega, se derrama diante do Senhor sem palavras, apenas com choro, com lágrima, extravasando toda a sua dor, toda a sua preocupação diante de Deus, e Deus vê esse choro como uma oração, uma perfeita oração. Eu gostaria de convidar você que se preocupa com a oração, que pede a Deus para te ensinar a orar. Eu peço constantemente. Talvez você estude sobre oração, talvez você goste de frases sobre oração, e eu gostaria que você soubesse que você está no caminho certo. Devemos sim estudar, avaliar, sobretudo orar cada vez mais, orientados e exortados pela própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas há um aspecto da oração que lá em Gênesis, no capítulo 21, verso 17, que nós precisamos aprender, colocar em prática. Diz assim: Deus ouviu o choro do menino, e lá do céu o anjo de Deus disse a Agar: por que você está preocupada? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino. Então nós temos aqui uma mulher que fora despedida da sua casa, está indo para algum lugar com o filho e não vê nada à frente, não vê perspectiva, não tem nenhuma perspectiva, não tem um lugar para ir, para pousar, ela não sabe para onde ir. E a sede ia chegar, a fome também, e Agar então estava muito aflita. E diz-nos o texto que ela colocou o menino debaixo de uma árvore e se distanciou um pouco para não ouvir o choro do menino. Por certo, ela sabia que o choro do menino ia angustiá-la ainda mais, ia aumentar ainda mais a sua dor. Então ela fica um pouco distante, não tão distante a ponto de perdê-lo de vista, mas também não tão perto a ponto de ouvir o seu clamor. É diferente de Deus, né? Deus está sempre se colocando perto para ouvir o nosso clamor e nunca se distancia dos seus filhos. Mas Agar está ali tendo a sua dor, a sua experiência amarga, e diz-nos o texto que Deus enviou um anjo, e este anjo disse a Agar que Deus havia ouvido o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Agar, provavelmente uma escrava egípcia, né? Ela não era da família de Abraão, por certo, ela não tinha os mesmos costumes, talvez não tivesse as mesmas práticas religiosas que Abraão. E então, por certo, ela não saberia fazer uma oração bonita, uma oração bem colocada, com as frases perfeitas, né? Convidando Deus para a sua experiência. E assim como Abraão tinha, né? Assim talvez como Sara, que era a patroa de Agar, tinha, mas ela não sabia fazer isso. Mas o texto diz que ainda assim Deus viu a dor daquela mãe, ouvindo o choro do menino. Que oração extraordinária! Que oração extraordinária! De vez em quando nós ouvimos alguém falar a respeito de um pregador, de um pastor, de um profeta, de uma profetisa, de um missionário, de um bispo, de um apóstolo, que tem uma oração poderosa e ele ora e faz acontecer. E quando eu ouço isso, eu sinceramente não dou nenhum crédito, porque eu não creio em oração poderosa. Eu não creio. Eu creio num Deus poderoso que ouve a oração do fraquinho. Eu pergunto a você, que oração poderosa Agar poderia fazer naquele instante? Que oração poderosa aquele menino poderia fazer, né, a não ser chorar?
E foi exatamente o seu choro que foi suficiente, né? E funcionou como uma perfeita e uma verdadeira oração e tocou os céus, tocou o coração de Deus e fez com que Deus enviasse a resposta imediata. Então é esse tipo de oração que agrada a Deus. Estava com um grupo de irmãs da nossa igreja visitando uma senhora recém-convertida e ela ficou muito feliz em receber. Era a primeira vez que ela recebia uma visita de um pastor da igreja. Ela havia se convertido há pouco tempo. E na oração, lá naquela visita, ela disse que estava muito preocupada com seu esposo. Ele estava enfermo e estava vivendo um momento muito delicado e que ela estava sofrendo muito por ele. E falou: pastor, eu queria que o senhor que sabe orar, que o senhor orasse pelo seu marido. E eu disse para ela que não era uma questão de sabedoria, era uma questão de fé. Era uma questão de fé. E eu perguntei para ela, né? Ela disse assim: eu não sei fazer essa, né? Essa oração que essa senhora fez há pouco aí, oração bonita. Eu não sei fazer. Aí eu perguntei para ela: a senhora sabe chorar? Ela disse: chorar é o que eu mais sei. E como eu choro pelo meu esposo, choro pelos meus filhos, né? E eu disse: então chore, se derrame diante do Senhor. Uma lágrima que alguém derrame diante de Deus em nome de Jesus, vai ser recebida por Deus como uma oração. E o choro do menino Ismael tocou o coração de Deus. E eu gostaria que você pensasse nisso. Não se preocupe com orações elaboradas. Não se preocupe em decorar frases bonitas. Apenas se apresente diante do Senhor, converse com Deus. E se não tiver palavras para pronunciar, chore, derrame a sua dor, a sua angústia diante de Deus e vai funcionar. Porque funcionou no caso daquele menino, no caso da sua mãe Agar, e funciona também para mim e para você. Chore, se derrame diante do Senhor, clame ao Senhor, fale com o Senhor a respeito da sua dor e deixa Deus agir, porque Ele já está agindo. O texto diz que o menino ainda estava chorando e Deus lá do céu enviou o seu anjo. Imediatamente, que resposta pronta de Deus. De Deus é só isso que nós podemos esperar. Querido Pai, ensina-nos a orar, mas se não aprendermos o suficiente, queremos nos derramar diante do Senhor e clamar por misericórdia. Tenha misericórdia desses teus filhos que estão sofrendo, mães que estão sofrendo, pais que estão sofrendo, jovens que estão sofrendo, adolescentes que estão sofrendo. O povo está sofrendo. E às vezes, ó Deus, tudo que nós podemos fazer é chorar. Clamamos, ó Deus, diante do Senhor. Tenha misericórdia. Visita os teus filhos, consola os teus servos, envia os teus anjos com respostas. Fica conosco. Tenho certeza, Senhor, que vitórias extraordinárias os teus filhos ainda vão receber em resposta às suas orações e clamores. Em nome de Jesus, eu te peço isso. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.